Muito bem, vamos começar a nossa aula. Hoje começamos o capítulo 1 do Tânia. Depois de todas as introduções que tivemos até agora, da importância do Tânia, o que representa o Tânia, como é um livro fundamental, né, para cada pessoa, e na verdade é uma orientação prática na vida do dia a dia de cada um. E a gente falou na introdução do Tânia, que o Rebbe ele escreveu esses conselhos do Tânia, conhecendo cada pessoa de maneira profunda. O Rebbe é uma pessoa especial, é a cabeça do povo de Israel, ele é a alma geral, que inclui todas as almas. Então, o Rebbe, ele já previu todos os que iriam no futuro estudar, ter contato com Tânia. Ele já escreveu aquilo que toca cada um, que seria uma orientação individual para cada pessoa, né? Porque a gente poderia pensar, se você olha na introdução, parece que ele está escrevendo para aquela geração que ele escreveu Tânia, que foi faz uns 200 anos atrás. Mas na verdade, o Rebbe, se você olha bem nas palavras, ele está falando para todos que vão ter contato com Tânia, ele está direcionando, né, para cada pessoa individual. E aqui você vai encontrar com certeza um caminho, uma orientação. Muito bem. Então começamos primeiramente o capítulo 1. E como todos vocês sabem, o livro chama Tânia. Por que chama Tânia? É a primeira palavra do capítulo 1, Tânia. Então, para a gente entender o que significa Tânia, na verdade, isso é um conceito no Talmud. Isso é uma expressão do Talmud, que significa, só para a gente entender um pouco, para introduzir, existe a Torá escrita, existe a Torá oral. A Torá escrita foi os 5 livros da Torá escritos por Moshe, ditados por Deus, e depois todos os profetas e as escrituras. Isso é chamado Tanakh, Torá, Neviim, Ketuvim. Ok? Isso tudo foi ditado por Deus e foi ordenado a se escrever. Isso é chamado a Torá escrita. Junto com a Torá escrita, Deus, ele orientou Moshe, ele ensinou Moshe como é o judaísmo, né? E essa a forma de como ser o judaísmo, de cada detalhe, como tem que ser, como funciona, isso é chamado a Torá oral. Isso não foi escrito, foi passado por tradição, de geração para geração, como deve ser cumprido o judaísmo. Por exemplo, só para a gente ter uma ideia, a Torá fala sobre o tefilim, tá? Você olha na Torá, está falando sobre o tefilim. Onde está escrito? No Shema. Um dos trechos que está escrito na Torá sobre o tefilim é o Shema. Mas o que está escrito lá? Está escrito que Shartam leot aliadecha, você vai amarrar um sinal na sua mão, vai ser um sinal sobre os seus olhos. É isso que a Torá fala. Isso é o tefilim. Pera, mas como você sabe que tem que ser um cubo preto, que ele tem que ser preso aqui no braço, e você dá 7 voltas, e depois tem que ser um cubo que você coloca em cima, não é entre os olhos, é direcionado entre os olhos, né? Você fixa na cabeça. E como você sabe tudo isso? Isso é a Torá oral. Na verdade, a Torá escrita sem a Torá oral não funciona, não dá. Porque na Torá escrita está tudo bem sucinto, bem resumido, tem sinais, não está a descrição detalhada de como é o judaísmo. Aonde está? Isso é na Torá oral. Muito bem. Num dado momento, a Torá oral, como falamos, era passado, transmitido oralmente. Num dado momento da história, o povo de Israel, os sábios viram que se a Torá oral continuasse da mesma forma, ela seria esquecida. Como assim? Foi depois da destruição do templo, o povo de Israel estava sendo perseguido, né, por outros povos, e o povo de Israel estava sendo disperso em várias partes do mundo. Então os sábios se reuniram, o Rabi Huda Nassi, ele se reuniu com todos os outros sábios da época. Eles decidiram, a gente tem que escrever a Torá oral, né? Ele reuniu todos os sábios e ele ordenou de uma forma sistemática, assim, fez 6 Sidarim, que não sei como traduzir em português. Caminhos. Não, são 6 volumes, não é volumes, é tipo volumes, né? Que são gerais. Não. Fascículos. Não, volumes, né? E cada volume tem
vários tratados, né? Que cada tratado tem vários capítulos e vários parágrafos. Então ele ordenou de uma forma super organizada todas as leis, e todos os sábios da época estavam reunidos, cada um falando a sua tradição que ele recebeu do seu mestre, que recebeu do seu mestre, né? E assim ele reuniu tudo, tá? E tudo foi escrito. Isso é a Mishnah. Isso é a Mishnah, tá? Só que a Mishnah, num dado momento, ficou muito sucinto, e muitas pessoas nas gerações posteriores já não conseguiam entender todos os detalhes da lei somente na Mishnah, porque era muito resumido. Então, por isso veio a Gemara, o Talmud, a Gemara, que é a explicação da Mishnah, tá? Então, assim foi mais ou menos, de maneira bem geral, como foi a sucessão da Torá oral, como ela foi sendo escrita e explicada cada vez mais. Tá? Na época do Rabbi Yehuda Hanassi, que escreveu a Torá oral, que fez a Mishnah, ele não colocou tudo na Mishnah. Teve coisas que ficaram fora da Mishnah. Ele não introduziu na Mishnah, mas foram faladas também pelos sábios daquela época, que eram chamados Tanaim. Tá? E tem o mesmo peso que a Mishnah, mas ele não colocou dentro da Mishnah. Então, muito bem. No Talmud, agora chegando onde a gente quer chegar, quando o Talmud, a Gemara está falando e quer trazer uma Mishnah, né, como prova para alguma discussão que tem lá, então ele usa o termo Tnan. Tnan é uma Mishnah, obrigado. Tnan. Quando quer trazer uma prova dos mesmos sábios, Tanaim, mas daquilo que não foi introduzido na Mishnah, mas foi falado pelos mesmos sábios, mas não foi colocado na Mishnah, isso é chamado Tanya. Ele usa a expressão Tanya. Ok? Certo? Então, quando você vê na Gemara escrito Tanya, saiba que está se tratando de uma decisão, né, de uns sábios daquela época da Mishnah, a primeira época que foi escrito a Torá oral, só que não foi introduzido dentro da Mishnah, mas tem o mesmo peso, tá? E Tnan, quando está falando do Talmud, Tnan é uma Mishnah própria que tá dentro da Mishnah. Muito isso. Depois dessa introdução, então, aqui o Tânia começa com uma passagem do Talmud, né? E com que palavra começa Tânia? Então, é uma braita, é uma lição que foi falada pelos Tanaim. Tanaim são aqueles sábios, os primeiros, que escreveram a Torá oral, tá? E então, assim começa o Likutei Amarim, o livro do Alter Rebbe, com essa palavra Tânia. Tá. Então, ele fala assim, que no final do terceiro capítulo de Nidá, é um dos tratados do Talmud. Nidá é um dos tratados que fala sobre o período da mulher e todas as leis relacionadas a isso. Num casamento tem que ter a pureza familiar, e tem o período que a mulher ela não pode ter contato com o marido, contato físico, e depois ela tem que ir numa mikve, quando terminou o período, etc. E todas as leis relacionadas a esse assunto está nesse tratado chamado Nidá. Mas, de qualquer forma, num tratado pode muitas vezes trazer vários assuntos também diferentes, porque ele está falando de um assunto, mas ele traz várias outras coisas também, que de certa maneira está relacionado com o contexto. Então, nesse tratado, no final do capítulo 3, consta o seguinte: Mashbi'imoto, fazem ele jurar, Tehi tzadik ve'al tehi rasha. Seja um tzadik e não seja um rasha. O que quer dizer? Quem fazem jurar? O que está acontecendo? Qual é o contexto dessa frase? Então é o seguinte: antes da alma descer e entrar dentro de um corpo, fazem-na jurar lá em cima. Seja um tzadik, você está indo para o mundo, né? O mundo é um mundo que muitas vezes vai ter muitos desafios, não vai ser um mundo tão fácil assim de lidar, portanto, é feito um juramento para a alma, seja um tzadik, um justo, e não seja um rasha, não seja um perverso. Ok? Quem faz jurar? Deus, os anjos. Né? Tribunal Celestial. O Tribunal Celestial. Muito bem. Agora, só fazendo um parênteses aqui. Quando você abre a Gemara nesse local onde ele citou, que ele fala Tânia, se você abre lá no Talmud, você vai ver que não está escrito a palavra Tânia. E sim está escrito Darash Rabi Simlai.
é um sábio chamado Rabbi Simlai, que ele está escrevendo isso, que fazem a pessoa jurar. Então, parece que esse sábio não é, aparentemente, se você olha, não é daqueles primeiros sábios que eram mais gigantes, né, do começo da escrita da Torá oral, e sim dos sábios da Guimará, que vieram nas gerações posteriores. Então, não é uma força tão grande. Mas, provavelmente tem outro texto do Talmud, porque muitas vezes o Talmud, quando foi transmitido, quando foi escrito, pode ser que certos trechos tem uma versão assim, uma versão assim. Então com certeza tem outra versão do Talmud, que talvez não é tão conhecida, que consta a palavra Tânia, ou seja, que é essa passagem que estamos falando, foi falada por um sábio daquela época mesmo, do começo, é chamado Tanaim, Tanaitas, e não Emoraitas. Ok? Só um detalhe só. E tem outra opinião que esse Rabbi Simlai, mesmo se você falar o Rabbi Simlai, tem uma opinião que ele era um Taná também, que ele era também daquela época primeira. Mas tudo bem. Mas Tânia não tem nada a ver com o Tanaim. Sim. Tânia é dos Tanaim, dos sábios chamados Tanaim. Tá. Por que ele começou com a palavra Tânia, que é uma versão que não é tão difundida do Talmud? E sim, ele podia começar com Rabbi Simlai. Só que, na verdade, nessa palavra Tânia tem um significado, e por isso o Rebbe justamente fez questão de começar o livro dele, que é a entrada para Hassidut, com a palavra Tânia. O que significa essa palavra? Tem dois significados. Primeiro, Tânia representa uma clipá. Clipá é uma impureza muito dura, que ela se encontra na maioria das vezes no coração daqueles que estudam Torá. É uma impureza, é um instinto negativo, tá? Como explica tem um grande sábio chamado Rabbi Yehuda Alevi Cohen, ele que foi um dos que deu a aprovação do Tânia, ele explica que faz alusão a uma impureza que tem no coração de várias pessoas, estudiosos da Torá, que impede eles, como um instinto negativo que impede eles de estudar a parte mística da Torá, dizendo que tá bom você estudar só a parte revelada, para que estudar a parte mística, né? Como que eles já são conhecedores, não precisa mais. Então esse é o instinto negativo. E justamente o Rebbe, quando ele escreveu a palavra Tânia, ele tinha uma intenção profunda atrás disso. Ele queria justamente quebrar esse instinto, essa impureza negativa. Tem um lugar aqui, ele queria quebrar essa impureza negativa, né, desses estudiosos, para que eles deixem de lado a arrogância, porque isso vem da arrogância, e que eles sejam humildes e realmente entrem no mundo da Hassidut, da parte mística, ok? Que, obviamente, eles vão ganhar muito com isso. Então, isso é uma das explicações por que ele escolheu Tânia. Tem uma segunda explicação. Tânia é as mesmas letras de Eitan. Se você muda a ordem das palavras, Tânia, em hebraico, Tav, Nun, Yud, Aleph. Você pode mudar a ordem das letras, aí vai ficar Eitan. Eitan significa, aqui é uma explicação totalmente contrária da primeira, mas as duas são válidas. Eitan representa um ponto muito forte que se encontra dentro de cada judeu, cada Yehudi, que faz parte da alma mais profunda dele, isso é chamado Eitan. Esse é o ponto judaico que se encontra dentro de cada alma, Eitan, ok? E todo assunto desse ponto, tudo que representa esse ponto é justamente uma força divina que você carrega dentro de você, tá? Que ela não se modifica pelas circunstâncias, ou seja, algo que é fixo, né? Que não se muda pelas circunstâncias. Se você está vivendo numa situação, numa outra situação, não importa, isso é inabalável, isso é imutável, esse ponto judaico que está dentro da alma, e quando você estuda o Tânia, isso fortalece esse ponto. Quando você estuda esse livro, fortalece esse ponto. Então, a gente viu que, por mais que no Talmud, na versão mais difundida,
Não consta a palavra Tânia nesse trecho que é trazido aqui, mas o Rebbe preferiu trazer, mesmo de uma edição não tão difundida, que sim consta a palavra Tânia, porque ele tinha uma intenção nessa palavra Tânia. Primeiro, que Tânia, em um certo significado, representa um instinto negativo, que as pessoas têm de arrogância, que eles se acham já conhecedores, já suficientes, eles não querem começar a estudar a parte mais mística, mais espiritual. E dois, o Tânia, as mesmas palavras que Eitan, que representa aquele ponto inabalável e imutável dentro de cada Yehudi, e que ele não muda pelas circunstâncias, pelas situações da vida, ele continua sempre aquilo que ele é. E quando você estuda Tânia, você estuda esse livro do Alter Rebbe, primeiro você ajuda a quebrar aquele instinto negativo, e também você fortalece esse ponto profundo judaico que você tem, e é por isso que ele escolheu a palavra Tânia. Lembra no começo a gente falou que cada palavra que o Tânia escolheu tem o seu significado. Não é assim, é uma exatidão perfeita. Ele pensou, a gente falou até que etc, ou somente etc, num certo texto do livro, para colocar esse e ou sem esse e, ele pensou não sei quantas semanas, porque qual que seria o entendimento, se é com isso, se é sem isso, quer dizer, é super preciso as palavras do Tânia. Cada letra, né? Cada letra, exatamente. Tá. Agora, a gente vai ver que porque a primeira parte do Tânia, a primeira parte metade do capítulo, o Rebbe está nos ensinando a enxergar as coisas pela essência, tá? Normalmente, quando você fala os conceitos tzadik, justo, rachá, perverso, benoni, intermediário, tá? Normalmente as pessoas tendem a classificar essas denominações de uma forma superficial e externa, tá? O Rebbe aqui vai trazer esse trecho do Talmud e vai encher de perguntas sobre isso. E na verdade, a gente sabe que uma pergunta é meia resposta. Na verdade, ele está direcionando a gente para entender vários conceitos através dessas perguntas, né? E óbvio que elas vão ser respondidas no decorrer dos capítulos, certo? Mas tudo isso para o quê? Para chegarmos no verdadeiro significado de cada termo na sua essência, e não só na forma superficial de análise. Então, você fala, por exemplo, um tzadik, um justo. Normalmente, o que as pessoas elas consideram justo? Uma pessoa boa, que faz o bem, que pratica o bem, uma pessoa bondosa, que ajuda as outras pessoas. Isso é o justo. Se você perceber, essa forma de analisar é uma forma de analisar superficial. Porque, na verdade, você está analisando, você está chegando a uma conclusão pelo comportamento externo. Né? A pessoa está se comportando, óbvio que é muito bom, muito bonito a pessoa se comportar assim, certo? Mas será que isso define o que ela é de verdade? Ou não? Você vai ver, certo? Ou uma pessoa que é um perverso, uma pessoa que faz o mal, é um criminoso, sei lá, é um bandido, isso é um perverso, né? Na verdade, isso é uma forma superficial. A gente vai ver que o perverso, se você analisa de maneira mais profunda, você vai ver que não é bem assim, tá? Quer dizer, normalmente as pessoas tendem a analisar cada conceito, cada coisa na vida pelo comportamento externo, pelo que você vê. E o Tânia vai tirar isso, quer dizer, vai mostrar que, na verdade, toda a base da Hassidut é chegar na essência, é chegar no verdadeiro significado de cada coisa, o que ele é de fato. Tá. Agora, tudo bem. Ele vem explicar o que é um tzadik, o que é um rachá, o que é um benoni. Esse é o tema, né, do capítulo 1. Né? Agora pergunta, o que é tão importante saber quem é um tzadik? Tudo bem, ele pode, são informações que é importante você saber, tá? Que um tzadik é isso, é aquilo, sei lá. Mas por que isso ele escolheu esse tema para começar a Hassidut? A Hassidut Chabad começa aqui.
que isso é tão importante? Se você falasse no meio do livro, no final, os conceitos, o que é cada um, tá bom, isso é algo fundamental para que isso seja o começo de toda a Hassidut? Na verdade, a gente vai ver que sim. Na verdade, é isso que o Alter Rebbe quer mostrar, que a Hassidut é baseada em essência. A Hassidut é baseada em essência, ou seja, essência significa você levar em conta o que a coisa é de verdade e não o que ela aparenta ser ou que ela mostra ser no seu comportamento externo, tá? E aí isso é algo fundamental na Hassidut. Para todo mundo que começa a estudar Hassidut tem que saber que a Hassidut ela chega na essência, no que realmente as coisas de fato na sua essência são, o que elas representam. Como a gente já falou, que na página de rosto, né, que a gente deu algumas aulas sobre aquilo, a gente falou que a proposta da Hassidut é chegar na causa e lá mexer, lá consertar, e quando você conserta a causa, a consequência automaticamente se conserta, né? Então aqui também, toda a proposta é chegar na essência. De lá vai ser determinado como vão ser as coisas. Isso é Hassidut. Hassidut é justamente que a gente não se contenta só em corrigir o externo. Óbvio que também é importante corrigir o comportamento externo. Se a pessoa começa por aí, ótimo, né? Se comportar, se conduzir de maneira correta, é ótimo. Mas a Hassidut tem uma proposta mais difícil, é um caminho longo que a gente falou, que ela tende a chegar na causa do problema, não só no sintoma externo, mas na causa. E lá mexer. E quando você acerta na causa, automaticamente o resto tudo já se arruma. E por isso que ela tende a olhar sempre a essência. Então, conforme isso, a gente não devemos colocar ênfase sempre em medir as coisas conforme o seu comportamento. Por exemplo, um tzadik muitas vezes é determinado uma pessoa que tem mais boas ações, mais mitzvot, né? Um rachá, uma pessoa que tem mais transgressões do que boas ações. Um benoni é aquele que tem metade, tá? Então, normalmente, muitas vezes é descrito assim, as coisas é definido assim. Então, com certeza, no serviço a Hashem, conforme a Hassidut, a gente tem que saber deixar de só analisar de maneira externa, e sim, vamos ver não só o comportamento, mas o que a coisa é. E por isso que o tema que a gente colocou ser um judeu, não só se comportar como um judeu. Se comportar como um judeu é muito importante, mas isso ainda você está mexendo só no superficial, certo? Agora você tem que enfatizar o ser judeu. O ser judeu é algo interior, é o que você é essência, não é algo que você adquire, é algo que você nasceu com isso, é o que você tem dentro de você, tá? É isso que a gente vai descrever aqui. Então, o Alter Rebbe começa, no começo do seu livro, justamente a ideia central é começar da base, do fundamento, da essência, e isso ele faz através desses termos que é justo, perverso, mediano, e ele mostra como é realmente a forma de definir todos esses termos de uma maneira na essência, tá? Podemos ver um pouquinho da folha aqui, a gente para ficar mais fácil no português. Se alguém quer ler, peraí, deixa eu ver. Tá, vamos lá. Eu posso ler. Lê, Jonas, então vai. Ser judeu, capítulo 1. Ser judeu, não apenas um comportamento. Tânia, nosso mestre abre seu livro com essa palavra, que mais tarde se tornou o próprio nome da obra. Tânia, aprendemos em uma braita, ao final do capítulo 3 do Tratado de Nidá, fazem-no jurar ao feto, antes de sair para o ar do mundo, seja um tzadik, justo, e não seja um rachá, perverso. Ao abrir o Talmud, Nidá 30b, descobrimos que não está dito explicitamente que se trata de uma braita, mas sim
Assim pregou Rabi Shimlai. Sendo assim, seria uma meimra, palavra de um sábio amorá, e não uma braita, palavra de um sábio tanaíta. No entanto, parece haver uma versão diferente onde se diz Tânia, como comprovado em Yevamot 71b. Além disso, no Yalkut Tazriah, também é citado em nome de Tânia, embora encontremos em vários lugares que Rabi Shimlai foi um amorá. Deve-se dizer que houve outro Rabi Shimlai que foi um Taná, e há outras evidências disso. Porém, aparentemente não se entende qual era a necessidade de tudo isso. Nosso mestre poderia ter começado o livro com pregou Rabi Shimlai, em vez de Tânia. Daqui se vê que há um significado especial na palavra Tânia, que deveria ser justamente o início, o nome de todo o livro. De fato, o Hidra Rabba também começa com Tânia, assim como outros livros. Duas explicações foram dadas para isso. Existe uma clipá, casca, energia negativa, chamada Tânia, que é uma casca muito dura e se encontra frequentemente no coração daqueles que estudam a Torá, conforme escrito no livro Or Haganuz, uma casca cravada no coração dos estudantes, que os impede de estudar os segredos da Torá por orgulho e desprezo, dizendo basta-lhes o sentido literal da Torá. A anulação desta casca se dá pelo estudo dos segredos da Torá. Para anulá-la, nosso mestre chamou seu livro por este nome. B. Tânia. Tem as mesmas letras de Eitan, forte e ancestral. O estudo do Tânia desperta o Eitan na alma. Isso é o que se chama de ponto Yehudi, o ponto da alma divina cuja essência e interesse é a divindade, com uma força intrínseca, Eitan, no sentido de antigo e poderoso, que não muda em nenhuma condição ou circunstância. De acordo com a essência verdadeira... Tá, um minuto. Ok, vamos lá. Agora, vamos seguir. Depois vocês podem ver melhor, porque senão a gente vai dar tempo para chegar até onde eu programei. Tá. Então, fazem a pessoa jurar, o feto jurar. Seja um tzadik e não seja um rachá. Seja um justo e não seja um perverso. Aqui já vem uma pergunta. Espera aí, se não existe repetição em geral na Torá, se você fala seja um justo, automaticamente a pessoa não vai ser um perverso, não é? Se já jurou seja um justo, ponto final, já subentende que não pode ser um perverso, não? Se a pessoa é um justo, então já não é um perverso, e se ela é um perverso, não é um justo. Então, por que precisa vir jurar seja um justo e não seja um perverso? É uma pergunta, redundância, que está falando desnecessário. Então, na verdade, é para nos explicar que alguém que não é justo, não necessariamente ele é um perverso. Isso que a gente vai ver na sequência. Você está vendo que são perguntas que vão ser feitas para a gente começar a entender que tem outros significados do que é justo, do que é perverso, certo? Então, quando fala para a pessoa seja justo, não seja um perverso, daqui você entende que se você não é um justo, não necessariamente você é um perverso. Por isso que, se você não conseguir ser um justo, pelo menos não seja um perverso. Ok, isso eu vou falar mais para frente. Mas ainda a gente tem que entender que alma, afinal, está jurando. Nós já introduzimos antes que tem duas almas. A pessoa tem a alma divina, que representa uma parte, um pedaço de Hashem mesmo, já vai elaborar mais no capítulo 2, e temos a alma animal, que tem a ver com a parte animal, o instinto da pessoa, tá? Qual das almas que jura antes de nascer? Então, se a gente vai falar que a alma divina, tá? Para que ela seja justa, né? Quando ela vier ao mundo, aparentemente, talvez, não precisaria jurar a alma divina, porque ela já é totalmente
consagrada para Deus, ela está ligada com Deus, com espiritualidade. O que precisa jurar para que ela seja um justo? Se for a alma divina. E a alma animal, o que adianta você jurar para ela ser um justo se todo o assunto da alma animal é o ego, essa natureza da alma animal, então não tem como mudar. Então, afinal, quem é que jura? Quem é essa alma que jura antes de vir ao mundo? Está explicado na Hassidut que, na verdade, é a alma divina. Por que é feito esse juramento? Porque é para dar forças para que a alma divina consiga, durante seu período na Terra, quando ela estiver aqui no mundo físico, que ela tenha forças de se fortalecer, de se sobrepor sobre a alma animal. Como é sabido que muitas vezes, para cumprir uma mitzvah, você faz um juramento. Eu juro que eu vou fazer tal coisa. Quando você faz um juramento, você sela um compromisso. Um compromisso te dá força para que você consiga cumprir. Se você fala, não, eu vou fazer, mas sem um compromisso, então é possível que você não vai conseguir fazer. Quando você faz um juramento, o juramento em si é para justamente dar força, é um compromisso, a pessoa se comprometeu com aquilo, então isso permite com que ela consiga chegar. Por isso é feito um juramento para a alma, para que ela consiga lidar com a alma animal, com todos os desafios e todas as dificuldades que a alma animal coloca na vida, não só a alma animal, mas o mundo em geral, onde a gente vive. Tem uma segunda explicação de shvuah, que é juramento. Se você pontua o shin, em vez de shvuah, você pontua ele do lado esquerdo, fica shvuah. Shvuah significa saveia é uma pessoa satisfeita, né? O que quer dizer? Que na verdade o significado aqui é que satisfazem a alma com força para que ela possa realmente se sobrepor e prevalecer sobre a alma animal, tá? Por isso que é feito esse juramento. Você está entendendo por que se jura? Porque realmente precisa ter uma força, a alma divina, para conseguir não ser levado e não ser impedido de fazer o que ela quer fazer pela alma animal. Então um juramento cria um compromisso, ou a segunda explicação que é satisfazer com força, que de cima é dado força suficiente para que a pessoa consiga se sobrepor, a sua alma divina, sobre a alma animal. Satisfazer através dos estudos? Não, satisfazer de força, de potencial. É dado o potencial que você consiga realmente lidar e prevalecer sobre a alma animal. Tá. E aí, continua o juramento lá do Talmud. Então fala, a primeira parte do juramento fazem a alma jurar, sejam justos e não sejam perversos. Aí vem a continuação, mesmo que todo mundo diga para você que você é um justo, né? Quando todo mundo vai te analisar no mundo, quando você vai estar vivendo a sua vida, e todos vão chegar a uma conclusão que você é um justo, seja nos seus olhos como um perverso. Essa é a orientação do juramento antes do feto nascer. Quando todo mundo vai te considerar um justo, seja nos seus olhos como um perverso. Ou seja, a pessoa sempre tem que pensar sobre si própria que ela é como um perverso. Enquanto que todos que estão à minha volta me consideram um justo, mesmo a minha pessoa, como que eu confio que eu sou um justo, eu sinto que eu sou um justo, mas a pessoa tem que se considerar como um perverso. E aqui de novo, onde vai? Calma. Aqui de novo a chave para a explicação de essência do que é um justo. A Torá, ela é a Torá da verdade. Então, com certeza, se ela fala para você ser como um perverso, quer dizer que você tem algo disso. Se a Torá está te falando para você fazer isso é um trecho da Torá, né? Que a Torá fala isso, né? Então, com certeza, você tem a ver com isso, com perverso. Isso é verdadeiro. Como é possível, no mesmo tempo que todo mundo fala para você que você é um justo? E sim, aqui, de novo, qual é a forma de analisar, de verificar entre o justo e o tzadik? Não é só aquilo que se demonstra aos olhos. Porque o que os outros olham de você é o que eles conseguem ver. Tá? Então, o resultado do que eles viram, eles falam, determinar que você é um justo. Tá? Mas se a Torá fala que você é um perverso, que é como um perverso, então quer dizer que você não é um justo.
Então você vê que tem duas formas de analisar. Ou da forma superficial, comportamento, ou do que é de fato. Né? E aí continua o Rebbe agora fazendo perguntas sobre esse trecho do juramento. Tzarich leavin, precisamos entender. Beatnan tem uma Mishnah clara na ética dos pais, né? Pirkei Avot, que diz, uma Mishnah, lembre-se que a Mishnah é o que foi falado pelos Tanaitas, aqueles primeiros sábios, do Rabi Uda Nassi, aquilo que falamos. Tem uma Mishnah clara que diz, não seja um rachá, um perverso, para si mesmo. Então, como pode ser uma contradição aqui? No juramento que fazem a pessoa jurar antes de nascer, diz que todos à sua volta vão chamar de justo, seja como um perverso. Mas tem outra Mishnah, no Código, na Ética dos Pais, que diz, nunca seja um perverso nos seus olhos. Então, como conciliar, né? Ele não está falando que você tem que ser nos seus olhos sempre como um perverso. Está falando, não seja nos seus olhos como um perverso. Então, aqui de novo, tem duas categorias de perverso. Tem um perverso, aquele que você tem que se considerar, conforme o juramento que fazem você jurar antes de nascer. Isso é positivo. E tem um perverso, que é o que está falando a ética dos pais, que você não pode se considerar. Você está vendo que essas perguntas estão insinuando que tem duas formas de interpretar de o que significa um perverso. Ok? Agora, ele continua perguntando, conforme a forma de analisar superficial, teria outra pergunta. Ele diz assim, ok, tem uma Mishnah que fala que você não pode ser nos seus olhos um perverso, tá? Agora, tem uma interpretação dessa Mishnah que você não pode ser um perverso quando você estiver sozinho. É outra forma de interpretar. Então, se você interpreta dessa maneira, então não tem contradição aqui. Porque um lugar está escrito que é o juramento antes de nascer, que você tem que ser como um perverso. Isso é uma coisa. A Mishnah está falando que você não pode se considerar um perverso quando você estiver sozinho. Quando você estiver sem outras pessoas, você não pode se considerar ser um perverso. É outra instrução. Então não tem. Mas mesmo que não tivesse essa contradição, se você interpretasse a Mishnah, porque a avó dessa forma, mas pela lógica não dá para se considerar um perverso. Se você encara o termo perverso de maneira superficial, não dá para se considerar um perverso. Por quê? Se a pessoa se considerar como um perverso, ela vai ficar chateada, isso vai deixar ela magoada, certo? E ela não vai poder servir Deus com alegria. O que quer dizer? Se você fala para um perverso que o cara faz transgressões, ele está, né? Que ele é um perverso, ele tem que se considerar um perverso, tudo bem. Ele já faz todas essas coisas, então para ele não tem problema se considerar um perverso. Agora, está falando para quem tem que se considerar um perverso, quando todos à sua volta te veem como um tzadik. Quer dizer, com certeza seu comportamento é um comportamento bom e positivo. Aí essa pessoa está falando, seja no celular como um perverso. Peraí. Então, como pode ser? O que vai levar essa pessoa? Qual é o sentimento que ela vai ter? Enquanto todos à sua volta consideram você como um justo, porque elas enxergam você pelo seu comportamento, eu tenho que me considerar como um perverso, como um cara que faz transgressões, que é perverso, que faz as coisas negativas, certo? Então, o que vai me levar a essa consideração, me considerar dessa forma? Isso vai me levar a uma tristeza, uma depressão. Como assim? Imagina, tudo que eu faço para fazer as coisas certas, corretas, eu tenho que me considerar um perverso, que é um cara ruim, né? Então a pessoa vai ficar, com certeza, vai ficar angustiada, deprimida. Tá, e aí isso é um problema. Se a pessoa ficar dessa maneira, isso é um problema, porque você está agora comprometendo
um princípio básico do judaísmo. Qual é o princípio básico do judaísmo? Ivdu et Hashem besimcha. Você tem que servir Deus com alegria. Isso faz parte de um judeu, do compromisso de um judeu com Hashem. Você tem que servir Deus com alegria. A alegria é um componente fundamental na vida de um judeu. Você tem que servir Deus com alegria. Como você pode me exigir de eu servir Deus com alegria se eu me considero um perverso? Enquanto todos estão me chamando de justo, eu tenho que me considerar uma pessoa ruim, negativa, certo? Com certeza isso me traz uma angústia, como falou meu amigo, ou uma depressão. Então, se é assim, como eu vou poder servir Deus com alegria? Tá ruim aqui. Então daqui a gente começa a entender que tem outro significado de um perverso. Se você considera um perverso uma pessoa ruim, necessariamente, quer dizer, só pelo comportamento e tudo isso, então realmente vai ficar todos esses questionamentos. Mas o perverso talvez tenha outro significado, na essência, que não é isso. Não é uma pessoa ruim, necessariamente. Quer dizer, ele está abrindo, com essas perguntas, ele está abrindo a nossa mente para entender que tem outras formas de interpretar ou de definir o que é perverso, o que é justo. E aí ele continua na mesma lógica. Se a pessoa não se importar de ser um perverso, vamos dizer, de um lado, eu tenho que me considerar um perverso, mas enquanto que eu faço todas as coisas boas e positivas, né? De outro lado, eu tenho que servir Deus com alegria. Como eu faço? Então, sabe o que? Isso que eu sou um perverso, não me importa. Deixa, eu sou um perverso. Aí eu vou poder servir Deus com alegria, aí isso não me atrapalha. Vou poder Deus com alegria. Isso é ruim. Por quê? Porque se a pessoa não se importa de ser um perverso, então ela não se importa também de pecar, de fazer coisas negativas. Se para ela está tudo bem ser um perverso, obviamente, no sentido de um perverso, uma pessoa negativa, né, como a gente analisa de maneira superficial. Então, se para ela está tudo bem ser uma pessoa ruim, negativa, certo? Então, não vai. Isso a pessoa vai chegar a perder o significado das coisas. Para ela vai começar, se ser perverso não me importa, também fazer um pecado aqui, um pecado ali, transgredir, né? Também não é um caminho. Tá? De tudo isso nós estamos vendo que existe, com certeza, outra maneira de interpretar o que é o justo e o que é o perverso. Tá? Se a gente interpretar de uma maneira superficial o comportamento, vai ter todos esses questionamentos. Tá? Como é possível que no juramento da alma falam que você tem que ser como um perverso enquanto todo mundo te chama um justo? Como pode ser isso? Não dá. Então, aqui a gente subentende que tem outro significado de um perverso, outro significado de um justo. Tá. Agora, vamos agora sim ler a continuação aqui. De acordo com a essência verdadeira. Deixa outra pessoa ler. Aqui embaixo, na primeira folha ainda. De acordo com a essência verdadeira. Isso. Quem quer ler? De acordo com a essência verdadeira, na primeira metade do capítulo 1, nosso mestre prova em muitos lugares o significado essencial e preciso dos conceitos de tzadik, justo, rachá, perverso, e benoni, intermediário. O significado de tzadik não é apenas quem tem a maioria de méritos, e benoni não é alguém com metade de méritos e metade de pecados. Esses são apenas termos emprestados, conceitos baseados nos dados de campo, comportamento externo. As definições essenciais são totalmente diferentes. Mas aparentemente tudo está muito bem, mas por que a clarificação desses conceitos constitui o início do livro? O que importa se alguém interpretar o tzadik de forma diferente? Será que na negação de outra interpretação se expressa toda a essência da Hassidut? Acontece que sim. Na primeira metade do capítulo 1, nosso mestre traça o ponto central do seu método. O capítulo 1 da Hassidut é parar de medir as coisas pela sua exterioridade, pelo estado visível aos olhos carnais. Deve-se medir cada coisa de acordo com sua essência real. Não se deve medir o homem apenas com base em seu comportamento externo. Por exemplo, muitas mitzvot é o justo, muitos pecados é o perverso. O centro de gravidade deve passar para a essência do homem. Se ele é realmente um tzadik ou se apenas se comporta como um, mas em sua essência não o é. Esta é a exigência da Hassidut. Não basta que você se comporte como judeu 100%, você deve ser judeu em sua essência, em seu intelecto, em seus sentimentos, em todos os cantos de sua alma.
fazem-nos jurar. Aprendemos na Braita, fazem-nos jurar, seja um tzadik, não seja um urachá. Isso desperta uma dúvida, porque a repetição seja justo e não seja perverso. Se ele for justo, obviamente não será perverso. Daqui se vê que justo não é apenas não ser perverso, mas algo mais profundo. A explicação será dada no capítulo 14. Mas ainda resta entender quem está sendo juramentado. Nosso mestre explica que existem duas almas no homem, a divina e a animal. A alma divina não precisaria de juramento, pois sua essência é pura bondade. A alma animal, por outro lado, deseja o mal mesmo após o juramento. Para que serve o juramento, então? A Hassidut explica que o juramento é para a alma divina, para lhe dar forças para superar a alma animal. Assim como se jura para cumprir uma mitzvah, para ganhar um impulso extra de energia, o juramento que faz a alma prestar dá a ela poderes novos para superar todos os obstáculos. Além disso, mashbi'in, fazem jurar, pode ser lido como mashbi'in, saciar, satisfazer, da palavra sová, fartura. O objetivo é saciar a alma com forças elevadas e fortes para resistir às dificuldades, justo no comportamento e perverso na essência. A Braita continua, e mesmo que o mundo inteiro lhe diga que você é um tzadik, seja aos seus próprios olhos como um urachá, ou seja, você deve sempre se considerar um urachá, mesmo que todos ao seu redor e até os membros do seu próprio corpo, que é chamado de pequeno mundo, sintam que você é um tzadik. Aqui reside outra chave. Como a Torá, que é verdade, mandaria você pensar que é um urachá se todos dizem que você é um tzadik, isso prova que a medida de justo e perverso não é o que os olhos veem. Nosso mestre então traz a contradição da Mishnah, porque a volta. Não seja um urachá perante si mesmo. Como o Braita diz para se considerar um urachá e a Mishnah diz para não ser, a resposta é que existem dois tipos de urachá. Você não deve se considerar um perverso no sentido de alguém que comete pecados, que seria mentira se você não os comete, mas deve se considerar um urachá no nível essencial, alguém que ainda possui um potencial para o mal, apesar de externamente parecer um justo completo. Além disso, é um problema lógico. Se uma pessoa se considera um perverso, ela ficará triste e desanimada e não conseguirá servir a Deus com alegria. Servir a Deus com alegria não é um detalhe pequeno, é um princípio fundamental, como será explicado no capítulo 26 e conforme o Rambam escreve. Por outro lado, se a pessoa não se importar em ser um urachá, ela pode cair na leviandade pensando, já que sou um perverso de qualquer jeito, não importa se eu pecar. Portanto, prova-se que o homem não deve se considerar um perverso na prática, alguém que peca, mas sim entender que seu comportamento seja de um justo, em sua essência ele ainda não transforma em sua natureza interior. Por isso é necessária uma explicação profunda sobre a essência do tzadik e do urachá. Deu para pegar o ponto? Sim? Ok. Vamos só comentar algumas coisas que, na verdade, é importante que a gente sempre saia com uma lição, um ensinamento na prática, né, de tudo que a gente estuda. Então aqui estamos vendo a característica de ser, não só se comportar. Então é muito importante a pessoa na vida valorizar mais a essência, tá? Quando muitas vezes a pessoa é levada para fazer ou não fazer coisas pelo mundo à sua volta, isso é só comportamento externo. A pessoa tem que, na verdade, valorizar um pouco mais o que ela é de verdade e fazer porque ela chegou à conclusão, ela quer se conectar com Deus. E não, hoje a gente vê que muitas vezes na sociedade nossa, tanta gente é levado pela onda da moda, da conduta, e se as pessoas se comportam assim, se conduzem assim, então como você é diferente, né? Existe é uma pressão muitas vezes, uma pressão muito grande de ser como os outros, eu tenho que ser igual aos outros. Então isso é superficial. A gente tem que valorizar, na verdade, a parte mais essência. Vamos pensar o que é bom de verdade, vamos entrar nas tradições nossas judaicas como elas são, para que a gente valorize esse lado e não seja levado pelas influências externas, tá? Depois a gente falou do Eitan, que é o Tânia, né, que é chamado de Eitan, que é um ponto imutável dentro da alma. Isso também dá para a gente uma lição importante, que sempre a gente muitas vezes passa por situações na vida, situações difíceis, emocionais, outras situações difíceis,
né? Então a gente tem que saber que temos algo dentro de nós que é imutável. A gente tem que ser forte o suficiente para conseguir transpor todas essas situações difíceis, porque temos esse potencial interior lá dentro muito forte. Então não deixar se levar ou se, como fala, se deprimir ou por causa que tem dificuldades. Não, ao contrário. Não abrir mão dos seus valores, né? Vai atrás. Você tem uma força, você tem um potencial muito grande, imutável, que ele não depende das coisas, das circunstâncias. Fatores externos. Interessante. Sabe que entre Hassidim, a gente faz o Fabrengen. Fabrengen é uma reunião hassídica. E costuma fazer lechaim. Lechaim com vodka. Em geral, vodka. Bebida alcoólica. Não para se embriagar, na verdade, é para justamente um pouquinho, cada um para perder um pouquinho, para permitir que haja uma interação maior entre as pessoas, no bom sentido. Óbvio que você não pode exagerar. Então é interessante, os Hassidim falam, por que vodka? Porque a vodka, ou pode ser whisky, se você coloca num ambiente bem frio e bem gelado, ela continua com a sua consistência igual, ela continua igual. Não, ela continua líquida igual. Se ela está... Não congela. Não congela. Se congelar é adulterada. Ok? Então, mas não congela. Isso mostra que o quê? Assim um Hassid tem que ser. Quer dizer, ele não pode ser pelas circunstâncias. Agora que eu estou aqui entre as pessoas, é feio agir diferente, eu vou agir como as pessoas querem. Então, quando eu estiver lá, você... Não, você tem que ser o que você é. Tá certo? Por isso que a vodka, isso é um ditado hassídico. Por isso a gente faz um lechaim com uma vodka ou com whisky, certo? Que não muda. Porque é um ensinamento para a gente não pode mudar. A gente tem que ser sempre as mesmas pessoas, os mesmos valores. O que mais a gente pode aprender do que a gente falou? Que aquelas pessoas que são arrogantes, que Tânia é um instinto negativo, que a pessoa pensa que eu já sei tudo, para que eu vou estudar a parte mística, né? Então a pessoa também tem que deixar de lado, para você crescer, isso exige nunca estar satisfeito com o que você tem, sempre tem que querer fazer mais, estudar mais. Isso faz parte do crescimento. Não se contentar, já tá bom o que eu quero, não quero mais saber de coisas novas ou coisas assim. Está escrito no Pirkei Avot, quem é o sábio? Aquele que está sempre aprendendo. Você sempre considera que eu ainda não entendo tudo. Porque uma pessoa sábia é uma pessoa que está aberta para o conhecimento. Isso é uma pessoa sábia. Que ela quer aprender sempre. Ela sabe que eu não sou o dono do conhecimento, eu conheço tudo, então acabou. A pessoa que se acha assim, ela se fechou. Ela não está aberta para conhecer outras coisas, para conhecer mais coisas, se aprofundar. Então, isso também é um ensinamento, que a gente não pode ser arrogante. Muitas vezes é importante talvez você pegar um trecho que você entendeu de uma forma superficial e ficar nele mais 10 minutos naquilo, refletindo sobre aquilo que você vai entender de uma forma mais profunda. Principalmente quando se fala de Torá, de ensinamento de Torá, estudo de Torá, é importante a pessoa, vamos dizer, pegar algum trecho. Por exemplo, se vocês pegarem isso, eu vou dar para vocês pegarem para casa. Tem alguns que não tem, eu vou imprimir já. Quem sabe, pega um trecho e tenta entender um pouco mais profundo. Não só se contenta com o que você entendeu de maneira superficial. Depois o assunto do juramento, que a gente falou que faz a alma jurar, que isso é um compromisso, que isso dá força para a pessoa de vez em quando na vida, não basta só ter a boa resolução que eu vou fazer tal coisa de judaísmo ou coisas positivas. Você tem que ter um compromisso. Um compromisso blinda você naquilo e isso faz com que você realmente consiga fazer. É igual um juramento. O juramento, quando você se jurou, você se comprometeu. E aí isso te dá a força que você vai conseguir fazer. Mesmo quando se trata de uma coisa difícil, que não é tão fácil, mas a pessoa tem que realmente se comprometer. Isso é tipo juramento para fazer. Depois a pessoa tem que ser realista na vida. Ela não pode se considerar um perverso, aquele que é um perverso que faz coisas ruins, porque ela sabe que ela não faz coisas ruins, porque se todo mundo à volta chamar ela de justo,
ela não é um perverso. Então tem que saber que um perverso na prática, em ações, ela não é. Mas ela tem que saber também o seu nível. Que você ainda tem um nível, você tem o que crescer. Se é como um perverso, a gente vai ver depois o que significa isso. De uma forma, uma definição na essência, você vai ver que é um nível que você tem o que crescer, você tem que aumentar, melhorar e sempre evoluir. Então, que a gente aprenda os ensinamentos do Tânia. Isso é o começo. A gente dividiu o primeiro capítulo em 4 aulas. Essa primeira aula, Bezat Hashem, a gente continua na próxima semana. Na verdade, na próxima semana, infelizmente, não vai ter por causa do feriado. Então, a gente marcou para outra semana. Ok? E aí, tem uma das semanas que vai ser Purim, segunda noite. E segunda noite é a leitura da Megillah, terça também. Então, a gente passou nessa semana de Purim para quarta, excepcionalmente. E depois, a última semana vai ser segunda também. Mas depois a gente vai tentar manter na segunda sempre a aula, a não ser que tenha alguma coisa, algum feriado, algum feriado judaico, aí a gente vai adaptando, tá bom? Mas espero vê-los sempre nas nossas aulas, Bezat Hashem, e a gente continua daqui 2 semanas, ok? Depois do feriado. Dia 2 de março. Ok, Mashiach já.